Olá, fala pessoal, tudo bem? Como estamos? Boa noite, uma ótima sexta-feira para todo mundo. Como é que vocês estão aí de quarentena? Mais uma semana, né? Muito conhecimento, muita coisa, né? Para se aprender aí, né? Hoje a gente vai ter a honra de ter uma participação do Maurício Watanabe. Avisem aí, compartilhem da live, aperta nesse triângulozinho aí no aviãozinho embaixo para você compartilhar, porque é uma oportunidade muito legal de poder a gente conversar com o Maurício, que é um cara que sabe tudo mais um pouco de resina composta, né? Então vamos lá, vai ser uma honra aí conversar com todo mundo. Vamos que vamos. O Maurício já deve estar entrando. Assim que ele entrar, a gente já pode começar. Hoje a gente vai falar bastante sobre caracterizações em resinas compostas, vamos falar em uso de pigmentos, corantes em dentes anteriores, dentes posteriores, né? Vamos lá. E os treinos, estamos indo, né, Aline? Tentando. Nessa quarentena não tá fácil, né? A gente vai caminhando aí, né? Tentando fazer os odds em casa, né? Para não poder ficar parado, né? Não tem como. Vamos lá. Sempre na luta, né? Não é fácil. Ter a disciplina de treinar todo dia. Começou? É isso aí. Para aqueles, o Maurício também, não sei se vocês sabem, mas o Maurício é fera no CrossFit, né? O cara é uma máquina, diferente de mim que tô no comecinho. Mas é muito bom, né? Qualquer atividade física é realmente muito, muito bom. O Maurício entrou, já vamos fazer aí assim que ele mandar a solicitação, a gente já começa a falar. Pá, vamos lá. Já está entrando. Fala, grande mestre. E aí, Adriano, tudo bem? Tudo Deixa eu bem? só aumentar um pouquinho aqui. Aê, que honra. Eu agradeço ter Que isso. aceitado o convite. Eu queria muito falar desse tema. Eu falei, precisava encontrar alguém, né, que tivesse boa experiência para falar sobre questão de corantes. E aí, a hora que eu vi os seus casos, falei assim, é o Adriano mesmo que eu tenho que falar. Que legal, cara. Pô, pra mim é Mas uma aí, honra. tá treinando, hein? Tá conseguindo Pô, treinar? acabaram de perguntar aqui, e aí, tá treinando? É. Tentando, né, cara? Em casa é mais difícil, mas, ó, roubei uns equipamentos lá do box, trouxe umas anilhas, umas coisas, um querubel, e tô tentando, cara. Eu tô paradão, cara. Paradão. Sério, cara, não tô fazendo nada. E vai ser difícil, né? Você vai retornar, não é fácil, Aqui não. em casa, minha mulher é viciada, ela treina todo dia. Então ela me força e aí a gente vai, né, cara? O pessoal tem feito bem legal lá, eles passam um odd todo dia, um treino todo dia. Os coaches estão acompanhando, então tá. Tem que se manter, né, cara? Tentar. Tem que fazer, Faz porque parte. isso Tem daí jeito. isso é necessário também, né? Não é só trabalhar, não é só Aí, estudar, eu acho que tem esse que ter período essa. que a gente tá, né, de ficar em casa, se você não fizer alguma coisa diferente, você fica doido, né, cara? A gente tá acostumado a trabalhar todo dia, né? Não é fácil, né, Putz, cara? Esse e tá período, né? difícil, né? Tá É, difícil. Atendi algumas emergências, mas tem que se cuidar, né? Não dá para ficar realmente, né? A gente tem que fazer o esse posto, né? Não dá. nosso papel, porque senão o Se negócio. prevenir, porque senão o negócio vai desandar, né? Exatamente. Melhor parar agora do que ter que parar lá na frente, né? Então vamos tentando. Cara, obrigado mesmo pelo convite, viu? Foi uma honra aí. Imagina. Eu acho que você vai contribuir muito aí para o que a gente está querendo fazer, né? A intenção é a gente falar sobre odontologia em geral, né? Eu tive uma live aí com o Mário Góes, falando sobre Legal. adesão.
Já tivemos uns outros tópicos aí. Eu tenho agora segunda-feira com Edson Araújo. Legal. Falar também sobre fechamento de sistemas. Então, acho que assim, é bacana porque a gente acaba tendo uma visão de outro profissional, né? E alguém que trabalha, a gente sabe que trabalha bem e muitas vezes trabalha um pouco diferente do que a gente faz, mas é o que eu falo sempre, o que importa é o resultado, né? Você ter realmente um resultado que seja bom, né? Se importa ser feito de uma forma ou de outra, e é bom que a gente aprende muito também fazendo isso, Breno. Aprende vendo os outros. É uma coisa assim que eu aprendo muito nessas situações e eu falo para os alunos que realmente você tem que escutar mais de uma versão sobre o assunto, porque não que seja um certo ou um errado, mas às vezes você se adapta melhor de uma forma, né? Existem várias maneiras, eu acredito que existem várias maneiras de chegar a bons resultados, né, cara? A Exato. técnica operatória, ela é muito variada, né? E eu sempre brinco com os nossos alunos que no final você vai criar a sua própria técnica, né? Porque você vai fazer um curso aqui, um curso ali, você faz uma especialização num lugar, depois você faz um curso de atualização e daqui a pouco você está criando a sua maneira de trabalhar, né? Exatamente. A gente tem uma filosofia de trabalho que a gente vai construindo ao longo dos anos, né? Porque você aprendeu de uma forma e você vai modificando, vai chegando. E muitas vezes é aquilo que a gente comentou. Você tem às vezes uma técnica que um professor usa que dá um resultado bom para ele, mas para você você Não é acaba legal. não conseguindo deslanchar daquela forma, né? Mas isso é muito interessante. E esse tema, Adriano, eu acho uma coisa bacana, porque corantes é uma coisa que tinha uma época que se usava muito, né? Sim. Depois parece assim que caiu num certo desuso. E hoje nós voltamos a utilizar os corantes, mas eu sim, sempre achei que os corantes têm uma utilidade muito grande na questão de fazer restaurações estéticas, né? Talvez em algumas situações, quando você não precisa, né, utilizar o corante, até seja melhor, né, quando você já tem as resinas com as cores adequadas, mas muitas vezes é necessário e ajuda muito. E eu aprendi muito, né, com um técnico laboratório, né? Então essas coisas assim são muito interessantes. Estava até conversando um pouquinho antes da live aqui com o Marcelo Oliveira, que é um dos técnicos que trabalha para mim. Ele estava me explicando também um pouco sobre como fazer os temperos de cor, né? Pode ser tem a diferença da cerâmica e da resina, mas o princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo, aquilo que a gente E então, esse é o tema que eu queria que você conversasse com a gente, falar um pouquinho sobre a sua experiência, né? Em dentes anteriores, dentes posteriores, do jeito que você quiser falar. Aí, se tiver alguma pergunta do pessoal aí também, a gente vai começar, vai tentar responder. Tá? Mas fica à vontade. Cara, eu não sei se você lembra, né? Mas eu quando você me convidou, eu tava lembrando. Um dos primeiros cursos de dentística que eu fiz, cara, foi com você e Paulo Cano. Faz tempo isso. Faz tempo, cara. E foi foi um divisor de água na minha vida, cara. Eu olhava vocês trabalhando e falava, cara, como é que esses caras fazem essas coisas, né, meu? Impressionante, assim. E a humildade de vocês, a maneira como vocês passavam, a simplicidade, cara, aquilo impactou, cara. Mas, então, é uma forma, eu tô até te agradecendo aqui, cara, porque você, o Paulo, vocês foram pessoas que me incentivaram, cara. Foi um curso aí que vocês fizeram uma vez só, que foi na PCD Central. Não sei nem se você lembra, cara. PCD Central. Foi um curso só e, cara, foi um divisor, assim, foi uma maneira de ver odontologia que para mim mudou muito, né? Então eu sou grato aí, cara, porque realmente... Não, o Paulo realmente fantástico. Mundo, Aquela época eu era um mero auxiliar dele. Era nada, cara. Era assim, ó, Paulo Cano e você ali na escala, cara. Mas sou muito grato mesmo, cara, porque eu acho que a gente aprende todos os dias, né, cara? Com todo mundo. E eu vejo hoje uma geração que tá vindo aí voando, né, cara? Que a gente... Nossa, cara, impressionante o que o pessoal tem feito aí, né? Então, acho que essa disseminação do conhecimento pelas redes sociais, que acho que acaba sendo bom também, né? Não é só isso, mas ajuda aí as pessoas que na nossa época acho que era um pouco mais difícil, né, Maurício? Assim, a informação, né, cara? Tinha que correr mais atrás, né? Era diferente. Tem a Palmeira entrou agora também. É isso aí. Um pessoal conhecido aí. Vamos lá então, cara. Responsabilidade maior ainda. É isso aí.
Eu vou colocar aqui algumas imagens e a gente vai comentando, né? Assim como a gente conversou. Acho que esse é o caminho, né? Uhum. E aí a gente vai falando aí das... Cara, eu sobre pigmentos, corantes, eu, assim como você, eu já fui um... Eu uso bastante. Eu acho que tem caracterizações que são difíceis de você fazer só com resina. Já usei muito mais, né? Já usei... Não tinha uma restauração anterior ou posterior que eu não usava assim, um pigmento. É uma coisa que isso me dava um prazer de fazer, de usar. Então, eu sempre gostei bastante. Eu percebo hoje em dia uma simplificação da técnica, né? Eu acho que a gente teve uma resina composta, a gente chegou numa fase que usava muitas massas, muitas cores. Eu percebo que isso cada Exato. vez mais está simplificando. Então eu vejo que você tornar a técnica mais simples, mais simplificada, né? É o que eu e o Cláudio a gente tem todo o nosso livro, né? No Uhum. Simple, é o que a gente tenta nos nossos cursos nos dias atuais, é como fazer uma restauração com muita característica, né? Com muitos detalhes, mas de uma forma mais simplificada. Então eu percebo que o uso do pigmento, do corante, ele vai nesse caminho, mas hoje eu uso menos do que eu usava há uns anos atrás, né? Então, mas eu acho que tem algumas caracterizações que a gente não consegue fazer, ou até conseguiria com resina, mas eu acho que o pigmento é um passo simples, é um passo rápido. Não sei se você concorda comigo, mas, por Sim. exemplo, vamos pensar, por exemplo, de um pigmento branco para fazer uma trinca ou uma pequena fluorosezinha ou uma hipoplasia. Mas você fala, Adriano, vai fazer uma hipoplasia, vai fazer uma fluorose, mas você já vai fazendo um central unitário, uma faceta unitária e no dente adjacente você tem aquela manchinha, se você não fizer no seu, o seu é que vai ficar diferente, concorda? Exatamente. Então eu acho que o pigmento, quando a gente fala, por exemplo, se eu vou facetar canino a canino, é diferente. Eu posso trabalhar com duas massas, uma massa, às vezes o paciente nem percebe essas caracterizações, e aí vai ficar do seu gosto pessoal de usar ou não. Mas eu acho que quando você vai trabalhar em dentes unitários ou dentes que têm muitos detalhes, aí é que o pigmento, o corante, ele se faz presente, é importante, né? Então aí você precisa usar, porque, por exemplo, você fazer uma fluorosezinha com pigmento, na minha opinião, é muito rápido. Mas se você for fazer a mesma coisa com uma massa de resina, deixar o espacinho para pôr a resina opaca, você vai ter mais trabalho. O Então, resultado é mais previsível também, né, Adriano? muito mais, Você muito faz e você mais. sabe que vai ficar daquele jeito, né? E você sabe aonde você vai colocar perfeitamente como vai ficar, você já tem uma noção mais exata do que você espera ao final da restauração, né? Então, eu acho que o pigmento, ele funciona para você individualizar a sua restauração. Eu penso dessa forma, né? Você pode fazer uma restauração mais simples, não tem problema, mas nem todos os casos te permitem fazer uma restauração mais simples. Tem casos que a gente precisa realmente trabalhar essas características mais intrínsecas dos dentes para conseguir um resultado final mais interessante, né? Uhum. Então, acho que a primeira coisa que a gente poderia discutir, que eu acho que é interessante, é quais cores de pigmento a gente usa mais frequentemente no consultório. Aí eu vou dar a minha opinião e você dá a sua, né? Tá, A gente fala lá. pode... Cara, eu particularmente eu gosto muito de usar pigmento, eu gosto do branco. Acho que o branco ele Branco. funciona muito bem Uhum. para dentes anteriores. Eu gosto muito de fazer pequenas trinquinhas com branco na região incisal. Faço algumas manchinhas de fluorose, então eu uso bastante o branco. Eu uso geralmente, eu gosto também do pigmento um pouquinho amarelo, quando eu vou fazer facetas diretas em dentes que eu preciso aumentar um pouquinho a saturação na cervical. E às vezes eu não quero trabalhar com várias cores de resina, ou às vezes eu prefiro abrir uma massa só de dentina e usar um pouquinho de pigmento, acho mais rápido. Então, às vezes Tá. eu uso um pouquinho do amarelo. Aí você usa para puxar para o B ou você tem Eu uso quando eu quero, ou por assim, na lá? região cervical, um pouquinho mais pro B, eu quero deixar um pouquinho mais saturado, mas de uma forma mais natural. Uso Ok. bastante nessa região. Nos dentes anteriores, eu basicamente uso essas duas cores quando eu estou estratificando com massas na região incisal. E uso bastante não, mas quando eu vou fazer uma faceta e que eu não tenho desgaste incisal, aí eu gosto do azul, às vezes para criar um efeito de opalescência na borda incisal. Então, nos dentes anteriores, basicamente, eu uso essas três cores. Às vezes um pouquinho do laranja, como eu mostrei esses dias no Instagram, lá para fazer uma contraopalescência em cima de um lóbulo. Uhum. Basicamente isso.
Nos posteriores, cara, eu uso basicamente o marrom ou ocre, né? Na região de sulco, né? E uso um pouquinho de branco na região de vertentes. Assim, no livro a gente fez alguns testes, a gente usou nos posteriores, a gente usou todos os pigmentos, todas as cores. É. A gente usou amarelo, usou ocre, usou marrom, usou marrom um pouquinho mais escuro. E a gente foi vendo qual a diferença que dava, foi fotografando, foi vendo a diferença. Então, percebo que tem dentes que tem todos os tipos de pigmentações. Então, a gente acaba meio que escolhendo aquilo de acordo com o que a gente quer imitar com o dente vizinho, né? Mas que fique de uma forma natural. Né? Você Aí costuma usar quais cores? eu tenho, assim, dentes anteriores eu uso muito eu gosto muito do Empress Color, né? Sim, Também uso o Final Touch. sim. Então a pigmentação mais amarelada eu tenho no caso do Empress Color o Honey, que é um pouco mais diluído, né? A gente Sim. utiliza muito para dar uma tonalidade, puxar um pouco pro B, mas de uma forma mais suave. O Sim. amarelo já do Final Touch já para realmente dar uma intensidade um pouco maior. As cores do A, elas geralmente já são mais fáceis de a gente conseguir com resina, né? Não sei se você tem essa... Então, é raro, mas algumas vezes eu utilizo um ocre bem diluído ali para fazer a modificação, para deixar um pouco mais intenso a cor. Incisal azul, o lavanda, o violeta, né, da Empress Color também ajuda muito. E o branco. Para fazer essas diluições, geralmente eu uso um adesivo, né, um bond, né, Tá. já que esses Legal. pigmentos geralmente são a base de BGMA, o DMA e Tegma, né? Então são monômeros que a gente tem adesivo, então você consegue fazer diluição sem problema nenhum. Mas assim, eu tento realmente restringir, eu não uso isso daí de uma forma muito generalizada, não. Só quando realmente precisa alguma coisa, alguma caracterização assim Eu diferente, também. né? Sim. Hoje em dia eu uso muito menos do que usava antigamente. Eu acho que hoje, simplificando, fica muito melhor, né? Se você puder fazer só com resina, é muito melhor, né? Aham. Então, que é mais rápido, é mais fácil, é um passo a menos, né? Eu acho que acaba, em alguns casos, a gente acaba utilizando Acaba e tendo. aí precisa saber utilizar, né? Então, acho que essa é a ideia, né? É por isso que eu acho que é interessante essa questão da gente fazer essa live com esse tema, porque o pessoal usa e muita gente acaba usando uma vez e não usando mais porque tem um resultado muito Sim. exacerbado, né? Exagera na Artificial, né? pigmentação. Artificial, Isso exatamente. aí. Mas se souber usar, realmente isso daí É. funciona muito bem. Acabei de ver o Edson entrou aqui. O Edson Que é honra. outra Agora, fera, né? Que usa, sabe muito bem como fazer essas coisas. esse aí sabe fazer, fico até com o olho fechado. Ah, Cara, mas você sabe que isso que você falou é uma coisa interessante demais, cara, porque nos cursos a gente sempre fala, né, e o Cláudio, cara, que o pigmento é assim, cara, quanto menos é mais. Quanto menos você colocar e a quantidade que você colocar, melhor fica o resultado final, né? Se você aplica o pigmento, né, sobre a sua dentina, ou na região incisal, e você vê ele muito nítido, provavelmente quando você colocar o esmalte vai dar esse mesmo efeito muito nítido, né? Então eu brinco que o sim. pigmento é aquele, você coloca, sabe que ele está lá, mas você não tem certeza que ele está lá. Então eu acho que é mais ou menos isso. Coloca menos, é melhor colocar menos do que colocar mais, né? É a mesma coisa num dente posterior. Se você coloca muito no dente posterior, seu paciente vai bater o olho e vai falar, pô, você fez uma restauração ou fez uma cárie? Foi uma cárie, né? Né? Então, agora, se você coloca pouquinho, cara, o paciente nem vê aquilo. O problema é que quando a gente tira uma foto, uma macrofotografia, você aumenta aquilo quantas vezes, e aí parece que tem muito pigmento, mas quando você olha na boca, a quantidade é muito pouca. Né? Então, acho que é isso. Quanto menos é mais. Né? Acho que é por aí o caminho. Né? Na verdade, Adriano, uma seringa de pigmento daria para Sua vida a toda. vida toda, né? Se não vencesse. Se não tivesse o prazo de validade, acho que Exatamente. você poderia usar o resto da vida, né? Você Exato. acho que mais uma geração, porque não ia acabar nunca, cara, né? Você sabe que eu conto uma história no curso, essa história é bem engraçada, cara. Assim, interessante, porque uma das primeiras vezes que eu vi alguém usar um pigmento foi o Paulo Cano num CIOSP, num curso.
Hum. E ele estava fazendo uma faceta, e aí ele pegou um pouquinho, era tipo um violeta, misturou com um pouquinho de azul e colocou na borda incisal de um dente, de uma faceta que ele estava fazendo. Eu achei aquilo maravilhoso, porque eu sempre fui curioso, eu gostava, não sabia fazer, mas eu achava que eu queria fazer, queria aprender. Tá. Cara, cheguei no consultório, eu tinha ganho de um primo, que é dentista, um kit do Color Plus da Care, que tem todas Tá. as cores e mais um pouco, né? Cara, e aí, na mesma semana apareceu uma faceta para eu fazer. E aí, o que eu fiz? Achei que era o Paulo Cano, peguei o violeta, misturei com o azul, cara, e não tinha essa noção do que menos é mais nesse caso, cara, e pintei a borda sisal de violeta. Deu acabamento, polimento e tal, o paciente voltou para eu fazer, na época a gente esperava fazer o polimento final, quando o paciente voltou, cara, tá ligado? Que ele abriu a porta do consultório, sorriu, eu falei, ficou bom, ficou. Tem só um negocinho, a hora que eu olhei, cara, era um dente violeta, violeta. Imagina um dente, assim, a borda incisal era um negócio assim, bizarro. Naquele dia eu aprendi que pouquinha quantidade Tem de que ser pouquinho. pigmento tem que ser essa que acho que é a ideia, né? Acho que é por aí, né? Então, tem que ser sempre pouquinho. Por isso E que nos kits vem até no kit do Color Plus vinha até um pigmento sem cor, né? Que era para você para diluir, você diluir. É. para você diluir, né? O que é que você falou que faz com adesivo, né? Então, Basicamente deve ser um tipo no adesivo, né? Porque tem provavelmente. porque a composição é essa, né? A composição Provavelmente é, né? Vamos lá. mas Bom, ok. quando a gente falou um pouquinho do branco, eu coloquei aqui umas imagens que eu acho que a gente pode discutir. Por exemplo, esse é um efeito. Deixa eu ver aqui. Acho que entrou, deu para ver. Esse é um efeito que eu uso com uma certa frequência, assim. Às vezes, quando eu vou fazer alguns casos, não sei se dá para ver bem na imagem, acho que dá para ver, mas pequenas ranhurinhas na região incisal, né? Uhum. Então, isso eu e o Cláudio, a gente costuma usar com uma certa frequência, assim. Então, é um passo que é rápido, mas no final, quando a gente aplica uma camadinha de esmalte por cima, isso cria um efeito bem natural na restauração. Vamos a fazer vários. Uhum. Como é que eu faço? Geralmente eu pego um explorador, um tinha bem fininha, um explorador que seja bem novinho, com a ponta bem fina, e aí eu Ok. vou fazendo umas pequenos filetinhos. Uma outra maneira que a gente também pode fazer isso, que a gente às vezes costuma trabalhar, a gente pega depois que você aplicou a dentina e o translúcido na borda sisal, às vezes quando eu quero fazer uma trinca muito fina, a gente pega uma lâmina de bisturi, faz um pequeno cortezinho na dentina, polimerizado. Tá. E aí você vai criar uma ranhura muito fina por causa da lâmina. E aí eu pego o pincel e aplico o pigmento dentro daquela pequena ranhura. Perfeito. Só que aí ele vai ficar em excesso. Então, para criar Uhum. esse efeito bem delicado da borda sisal, depois eu venho com o pincel e passo com a lateral do pincel. Eu tiro o excesso que ficou sobre a dentina e só fica aquele risquinho dentro da onde você fez a ranhura. Ok. Isso é um efeito bem natural, assim. Então, eu gosto desse efeito, assim, muitas vezes na região incisal, né? Pequenos detalhezinhos, assim, umas ranhurinhas. Não precisa fazer em todos, mas em alguns casos eu acho que isso dá um aspecto interessante aí para É a porque sua isso é restauração. muito comum, né? A gente encontra Muito muitos comum. dentes com essa característica. E não, perfeito, ó. Muito bonito, realmente. Agora, um detalhe que eu, às vezes, quando a gente está falando do pigmento branco, né? Eu não gosto muito, por exemplo, de fazer o halo incisal, o halo opaco incisal com pigmento. Não sei se você tem essa experiência. Eu prefiro fazer com resina. Eu não tenho esse hábito de fazer, não. Eu É, faço assim. Quando precisa, eu coloco resina. Eu trabalho muito com o desgaste na incisal. na incisal para dar esse efeito. Mas eu nunca usei, até eu vi a foto que você postou sobre o pigmento no alopaco, Uhum. né? Mas eu nunca tinha usado assim, não. Tem Deve que ficar tomar mais cuidado. intenso, né? Muito intenso, né? Fica mais intenso e se você tomar cuidado, às vezes não fica tão natural, né? Vai ficar um pouco Uhum. mais artificial, né? Então, uma outra questão que, assim, que eu acho que a gente pode, quando a gente está falando ainda do pigmento branco, às vezes aqui, ó, por exemplo, como essa imagem, tá vendo? Hum. Pequenas manchinhas, como se fosse uma leve fluorose, tá vendo? É diferente daquela outra caracterização que a gente estava mostrando. Aquela são ranhuras, são risquinhos.
Aqui eu faço da seguinte forma, eu coloco um pouquinho do pigmento branco, Hum, e aí eu pego um microbrush e dou umas batidinhas. tá. Aí você espalha o pigmento e ele fica com um aspecto, né, bem interessante. Se a gente olhar na foto de baixo, ó, você vai ver que é bem delicado, com algumas manchinhas mais irregulares. Acho que dá um efeito interessante também, olha. A forma que eu costumo fazer nas situações, eu pego o microbrush também, mas geralmente eu pego a resina sem polimerizar, né? Tá, Aí eu faço a fundo ali com o microbrush e depois eu legal. despejo o pigmento. Ele Pigmento acaba entrando ali. espalhando, ficando mais Olha, uma legal. forma de usar. Isso daí você está fazendo na penúltima camada, né? Depois só vem uma camada fina de esmalte. Depois só vem uma camada fina de esmalte. Mas você já está no esmalte aí, Aqui não, aqui nessa foto é assim, eu vou ainda cobrir toda essa restauração com uma camada de esmalte. com uma camada de esmalte. Uma camada de esmalte. Tá, Então ali eu tenho uma camada palatina com translúcido, ok. tenho uma camada de dentina e tenho um Uhum. translúcido, né, uma cor opalescente mais azulada, cobrindo entre a dentina e o bordo incisal, fechando onde eu desenho a região dos lóbulos, né? Ok, E aí eu pigmentei em cima desse translúcido. E aí eu vou perfeito. cobrir com esmalte. Entendeu? Ok. É um efeito que eu acho que fica legal. Mas dessa forma como você faz, vou tentar. Nunca tinha pensado, mas eu acho que funciona de uma forma É, interessante também. Né? basicamente a mesma coisa, né? Dá o mesmo Tem efeito. muito, Né? mesmo efeito. E um outro fator interessante que eu acho para usar pigmento branco é como opacificador, né? Uhum. Pode ser usado também como opacificador, né? Como um caso como esse, ó. Tá vendo? E aí, nesse caso, ele não tinha desgaste incisal e era a borda incisal, ela era dente ainda, dente rígido. Então, na Uhum. realidade, eu não quis desgastar e também não tinha espaço para aumentar a borda incisal. Então, nós usamos o pigmento branco para opacificar toda essa região. Mas a gente poderia fazer uma outra live só sobre opacificar, né? Só, Se usa exatamente, pigmento, se exatamente. É. usa, se usa resinas hoje em dia, né? Eu Então, vi uma pergunta aqui que passou, pergunta não, um uhum, comentário, né, que eu não lembro do nome de quem colocou a pergunta, é, mas falando que ele usa um pigmento lavanda sobre o branco, né, uhum. quando faz deixa opaco. Mas hoje a gente pode usar já aquele mascarador Da do Fiteco 3M. Universal, né, que é justamente É um o que branco eu fiz. rosado, né, É. Que era o e efeito que tinha daquele pigmento da Cosmident, né? Que exato, era um pigmento pigmento fluido, né? rosado, exatamente. Né? E a gente tem então realmente essa possibilidade e tem muito realmente funciona muito bem realmente o branco rosado, né? Deixando opaco, porque a gente consegue depois colocar uma resina de couro por cima e cobre muito bem aquilo lá, porque o problema que eu vejo assim, Adriano, quando a gente coloca o branco somente, é se ele ficar muito superficial, é difícil a gente mudar para a cor depois que a gente quer, né? Porque aí tem uma alta reflexão também por causa do branco que está por baixo, né? Eu sempre falo, Exatamente. esconder o cinza ou amarronzado que está por baixo é difícil. Mas esconder o branco também é difícil. Também é Né? difícil. É, E aí você pode aumentar o valor, né? Porque você aumenta a reflexão de luz naquela região e aí pois a sua é. restauração fica com alto valor, né? Então, hoje em dia, eu acho que as resinas dão um efeito melhor do que os opacificadores dos brancos, né? Não sei se você tem. Eu também acho, também acho. Eu Também acho acho. que tem essa Mas função, eu sim. acho que nesse caso, cara, aqui, ó, por exemplo, a gente cobriu com uma dentina, né? Uhum. Mas aí aqui mostrando, ó, que cobriu com uma dentina de cervical até incisal, porque a gente não tinha desgaste. Mas deixa eu pegar uma outra imagem aqui. E aqui a gente fez uma aquarelinha de cores com pigmentos. Já que a gente estava falando sobre pigmento, falei, Aham. vou colocar uma que a gente usou bastante aí. Não é o que eu mais gosto de fazer, porque eu acho que nunca o pigmento vai dar o mesmo efeito perfeito como se você trabalhasse com resina, com transmissão de luz, reflexão na incisal. Mas tem casos como esse que a gente não ia desgastar em sisal, que a única maneira de você criar um efeito opalescente na borda sisal é trabalhar com pigmentos. Então aqui eu já tinha errado lá com o Paulo Cano, já sabia que tinha que colocar menos. Então olha só. Então aí você vê que a gente colocou um pouquinho de ocre com amarelo lá na cervical. Aí Ok. nós fizemos a região incisal, olha, desenhando com um pouquinho de azul, né? E aí usei um branquinho só para criar um pouquinho de halo na borda incisal, tá vendo? Então foram 3 Nossa, pigmentos, né? ficou lindo, ficou lindo. Eu acho que assim,
nunca é aquele efeito tão natural, né? A gente sempre fala, né, para o aluno, porque quando você faz isso, né, o paciente está ocluindo, se ele, quando é um dente natural, ele abre e fecha a boca, você tem uma diferença de passagem de luz. Nesse caso, não, né? Isso aqui é chapado, como uma pintura, né? Mas fala assim, é uma tatuagem, né, que a gente é tem, uma né? tatuagem. Né? Quando você tem, por exemplo, a gente fala assim, quando você tem um efeito opalescente que você cria com resina, com translucidez, existe uma dinâmica de luz que modifica aquele efeito. Agora, quando você coloca o pigmento azul, qualquer posição que você olha vai ter aquela cor azulada. Vai ser igual. Mas muitas vezes, né, Adriano, a gente fala assim, isso daí é visível quando nas fotos que a gente exagera na macro, né? Sim. Mas na boca mesmo, o pigmento, no dia a dia, se você souber trabalhar, fica muito bom também. Né? O paciente não reclama, né? O paciente, ele vai... Mas eu acho que essa é uma opção, então, que você tem para usar quando você não quer desgastar o bordo sisal. Não é o que a gente faz mais frequentemente, né? Mas acho que é uma opção, né? E o uso de resina com pigmento azul, Adriano, como o BT, o Z350 BT? Você colocaria em cima dessa camada? Não, fala assim, você tem costume de usar? Uso muito. Usa. Uso. É também uma resina, um efeito excelente, mas assim, o limite do que fica bom para o exagero é muito sutil, né? Ela é muito opalescente, muito azulada, né? Dá muito, então, se você colocar um pouquinho azulado demais, né? Particularmente, eu gosto bastante do efeito dela, mas eu acho que você tem que saber o quanto colocar. Você precisa um pouquinho de treino, né? Para você não exagerar, né? Mas é uma resina que eu gosto muito, assim, de usar. É uma das... E aí, nesse caso aqui, Adriano, você tem então a cervical, você usou o pigmento, qual cor? Tem um pouquinho de amarelo e um pouquinho tipo com aquele Ronnie que você falou, mas eu misturei um pouquinho de óculos com amarelo. Mas a intenção aí, então, foi o quê? Qual que era o problema que você estava tendo? Olha como na foto de cima, você vê que o dente parece estar mais acinzentado ainda, né? Quando você joga um pouquinho, você aumenta a saturação, né? E aí você tira um pouco daquele aspecto cinza daquela região cervical. Né? Ok. Essa foi a ideia. E aí, na região incisal, eu usei o azul, mas observe que é sempre o efeito ao contrário de quando você faz com a dentina. Quando você faz a dentina, num dente normal que você está estratificando, você desenha o lóbulo, né? Concorda? Se você desenha o lóbulo mesial, você esculpe o lóbulo mesial, médio e tal. Aqui não, né? Aqui você tem que esculpir com o pigmento os sulcos entre os lóbulos. Sim. Então, essa é a diferença, né? Então, a gente trabalha um pouquinho na proximal com azul e a gente trabalha a divisão entre os lóbulos, né? Então, esse cuidado de não pôr muito azul também, né? E você deixa ele em relevo ou você deixa já um leve sulcado na dentina? Eu deixo um leve sulcado na dentina, para já ser uma ilha para eu trabalhar. Deixa eu ver se é uma imagem, mas para ser um lugar que fique mais fácil de colocar o pigmento. Ok. Ó, tá vendo a dentina ali, ó? Que eu já fiz. Ó, aqui tá sim. Eu já deixo na dentina uma depressãozinha para eu trabalhar onde eu quero o pigmento. Aí, naquela região ali, eu vou e trabalho, olha, tá vendo? Aí ali eu consigo colocar de uma forma mais... Mas também poderia deixar mais liso e aí você só vai desenhando. O importante é você usar um instrumental bem fininho, né? Porque se você usar um instrumental e pincel, né? Eu gosto muito de usar... Às vezes eu uso um explorador, um pincel, não sei como é que você faz para aplicar, né? Mas são as duas... geralmente os dois... Às vezes até microbrush eu dou uma... Sim, uma passadinha, né? Passada, né? Então acho que funciona bem. Tá ótimo. Agora, vou mostrar aqui Aqui eu e o Cláudio, quando a gente estava escrevendo o livro, a gente falou, vamos brincar com pigmento. A gente pegou um caso lá, falou, se é para brincar, vamos ver o que o pigmento pode fazer. Um caso que você praticamente quase ninguém vai fazer nunca, né? Mas você pode fazer uma coisa assim, ó. É só para mostrar, na realidade, é difícil alguém estratificar dessa forma, né? Mas é para mostrar que a resina composta é como a cerâmica. Se você tiver paciência e habilidade, você pode e vontade, você pode criar o efeito que você quiser, né? Só que, por exemplo, esse efeito de trinca, você não consegue criar se você não tiver um pigmento, né? Exato. E aí você fez a trinca daquela forma lá, com a lâmina de bisturi. Aqui eu fiz um pouquinho diferente. Eu peguei, quando eu fiz a dentina,
eu já peguei um instrumental antes de polimerizar e já abri essa trinca. Sim. Aí eu peguei um pincel e fechei um pouquinho ela, porque qualquer instrumental que você use vai abrir demais. Então eu primeiro abri um pouquinho, depois eu fechei um pouquinho. Por que que hoje eu faço com a lâmina? Porque a lâmina ela já me deixa bem fininho. Nesse caso, você corre o risco dela ficar um pouco mais larga do que você gostaria. Então, mas aqui eu fiz antes de polimerizar. Fiz uma ranhura e juntei um pouquinho e joguei o pigmento marrom lá dentro, né? Uma forma que eu faço muito trinca, mas geralmente em esmalte, né, quando eu quero uma coisa mais superficial, eu faço, por exemplo, eu faço de um lado, né, do esmalte, no nível já que eu quero, e interrompo ali, e polimerizo. Aí eu coloco o pigmento e venho com a resina do outro lado. Legal. Aí a hora que encosto no outro, o pigmento, o excesso sai, porque aí, olhando de lado, eu tenho aquele efeito de trinca que você olha, que de frente é fininha, e a hora que você olha de lado, ela tem profundidade, né? Legal. Uma forma também de trabalhar esse tipo de material. Mas está muito bonito, olha, embaixo é o caso do... Então aí a gente resolveu dar uma brincada lá um pouquinho para ver o efeito que poderia criar, né? Mas eu acho que quanto mais, assim, é difícil, né? Quase ninguém vai querer fazer uma... Só se tiver um dente do lado igualzinho esse, né? Mesmo assim, às vezes nem o paciente... Às vezes nem o paciente quer aquele dente marcado. Mas é o que você falou, mostrar todos os recursos que a gente tem, né? Com resina composta. Aquela hora, vamos brincar um pouquinho com os materiais, né? Porque às vezes você vê, por exemplo, a gente acha que o técnico com a porcelana ele consegue fazer assim, cara, nossa, cada coisa maravilhosa, né? Mas a gente também consegue com a resina, né? É só ter paciência, né? É só você... E a gente que gosta de mexer com resina, isso aqui é assim, uma terapia, né? Quando eu fui fazer isso aqui para o livro lá, é uma terapia, fui lá brincando, tal, vamos fazer isso, tal. Então você vai vendo os efeitos que você vai conseguindo chegar, mas na realidade é só para a gente ver até onde pode chegar, né? Sim, na realidade, a gente tenta trabalhar com coisas mais simples, né? Mas eu acho que é um efeito interessante, né? Você saber que pode criar isso. Mas do jeito como você faz, eu já tentei fazer também. E eu acho que também fica bem natural, né? Porque dá esse efeito de profundidade, né, na trinca, né? É um efeito realmente, mas são trincas de esmalte, aqueles dentes que você vê assim que tem várias trincas, aí você pode fazer uma... eu já vi até algumas pessoas, não sei se você já viu isso, mas já vi assim, gente fazer com a própria resina, por exemplo, o cara ele usa uma cor de esmalte, aí ele joga entre uma camada e outra, ele deixa um espacinho, coloca uma resina, por exemplo, bem translúcida. E depois ele põe outro esmalte. Então, na verdade, fica aquela trinca que quase não tem nenhum tipo de pigmentação. É só com uma passagem de luz um pouco diferente. Então, é o efeito que você vai querer criar, né? Sim. Eu acho que tem efeitos bem interessantes aí. Perfeito. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Ó, aqui já é, por exemplo, olha, era um dente que eu queria aumentar um pouquinho o efeito de opalescência na região incisal. Essa paciente, ela tinha umas manchas na superfície do dente, eram facetas com muito excesso vestibular e tal. Então, quando a gente removeu, a gente viu que o dente dela era praticamente rígido. Então, não tinha pelo que desgastar nada de borda incisal, mas a gente precisava fazer uma camada vestibular novamente. E aí, como a gente queria dar um pouquinho mais de caracterização na região incisal, a gente usou, esse aqui foi o da Ivoclar, o Empress Direct Color. Então, a gente usou um pouquinho do azul. E tá vendo bem no lóbulo central, na foto de baixo, tem um pouquinho como se fosse um alaranjado, para dar um efeito de contrapalescência. Contrapalescência. Então esse é um efeito que a gente também gosta de fazer, tá vendo? Olha, mas olha como a diferença, como é uma quantidade muito pequena, olha, de pigmento. Né? Bem sutil, né? Bem sutil, só para a gente conseguir um pouquinho mais desse efeito na região incisal. E aí depois a gente cobriu tudo isso com esmalte. E um detalhe também, não sei se você já fez isso alguma vez, mas às vezes eu faço assim, ó. Quando eu quero que tenha um pouquinho mais de profundidade, então eu coloquei o pigmento em cima da dentina, por exemplo. Se eu jogar o esmalte logo em seguida, o esmalte geralmente é um esmalte, a gente vai usar um esmalte com cor, cromático. Então vai um A1, A2, alguma coisa assim. Ele é um pouquinho mais leitoso, concorda comigo? Sim. Então, o que às vezes, quando eu quero dar um pouquinho mais de evidência ao que está no corante embaixo, um pouquinho mais de profundidade. Mesmo nesses casos em que eu não desgastei a borda incisal, eu ponho a dentina, pigmento, pego um pouquinho de um
uma resinha de efeito, um BT, um CT, e coloco uma camadinha em cima do pigmento. Tá. E depois eu jogo o esmalte. Então, o que vai acontecer? Nessa região incisal, eu vou ter uma espessura mais fina de esmalte. E Sim, aí a entendi. luz vai passar pelo esmalte, vai passar pelo translúcido e chegar no pigmento. Então não fica aquele pigmento tão superficial. Então fica um aspecto um pouquinho mais natural. Não, ótima dica. Ótima dica. Eu nunca Frescura. fiz assim, não. Nunca É, fiz, não. Eu já, frescurinha, né? Eu brinco que é aquela frescurinha, né? Mas às eu vezes já dá um... fiz, assim, Adriano, manchas brancas, né? Sim. E que são, a gente percebe que são mais profundas. Na camada de esmalte, eu coloco ela em 2 níveis. Então, eu coloco, às vezes, um nível mais profundo, só para não ficar aquele volume muito grande de corante, né? Porque o corante é Sim, um material, assim, menos resistente. sim, sim. Então, eu coloco lá a mancha, aí eu coloco um pouco de esmalte, coloco novamente mais um pouco de branco para dar aquela Entendi. intensidade maior e Sim, depois fecho tudo fecha com tudo. coisa. Mas você nunca deixa na superfície o corante. Em dentes anteriores, não. Nunca. Muito, acho que eu nunca fiz um dente, sempre dentes anteriores eu faço intrínseco, É sempre porque, cobrindo com porque esmalte. Vai sair, né? acaba saindo, né? Saindo e É, manchando também, porque tem mancha. muito. É o tipo de monômero que a gente tem ali, é uma tendência a ter um manchamento. Acabo nunca deixando superficial, sempre intrínseco, né? E agora nos posteriores aí eu faço de duas formas. Aí eu posso Hum, trabalhar tanto intrínseco quanto extrínseco, às vezes só para selar aquele suco, às vezes eu já uso o pigmento, né? Não sei como é que você costuma fazer, mas basicamente nos posteriores ou eu faço assim, ó, quer ver? Deixa eu hum, só mudar essa imagem aqui. Ó, nos posteriores, muitas vezes eu faço assim, ó. Eu gosto muito nos posteriores, muitas vezes, de usar uma lima endodôntica para aplicar o pigmento, né, o corante. ok. Então eu pego uma lima número 8, número 10, curvo ela, deixo ela bem fininha. Por quê? Porque às vezes, quando eu pego no explorador, não sei se você já teve essa sensação, às vezes você quer colocar o pigmento só dentro do sulco, mas por capilaridade, o corante ele sobe um pouquinho na ponta do Aham, explorador. E na lima endodôntica, não, porque como ela tem um espiral, geralmente ele fica na pontinha. Então aí eu, por exemplo, o que eu faço? É muito comum eu fazer esse tipo de técnica. Eu esculpi a minha dentina, hum, então eu venho com o pigmento, né? Faço uma pigmentação intrínseca. Vou com o pigmento, geralmente aqui um pigmento com um pouquinho mais de cor, então ou um marrom, né? Um ocre não vai aparecer tanto, mas geralmente quando eu vou fazer intrínseco eu uso um pouquinho do marrom, né? Então aí eu coloco o marrom, pinto a região do sulco e aí uso um microbrush, um pincel para tirar o excesso. ok. Porque sempre ele vai encostar nas vertentes, né? E aí a gente costuma, se você olhar com um pouquinho de atenção, a gente costuma bastante, é comum a gente trabalhar com um pouquinho de branco na região das vertentes. Geralmente quando você tem um dente posterior que você tem um pouquinho mais de manchamento, você vê que não é aquele esmalte de uma cor única, você vê que ele tem um pouquinho, uma tonalidade um pouco mais branca. Então a gente usa assim, Uhum, nas regiões dos lóbulos principais, das cúspides, na região mais elevada a gente usa um pouquinho de branco. Então eu faço a inserção do marrom, polimerizo. Aí depois eu venho com o pincel, geralmente é com pincel, e aí eu uso um pouquinho de branco para pintar um pouquinho as vertentes, aí venho com o esmalte. Então essa é a tá. técnica que a gente costuma dizer de pigmentação intrínseca, né? Não, eu tenho esse hábito de fazer realmente, prefiro fazer dessa forma na dentina, né? Então a gente faz a Uhum. escultura da dentina, eu já delimito o sulco, né? Sim. E coloco pigmento. Então eu procuro fazer um suco assim bem marcado, porque a hora que eu coloco pigmento ele acaba Penetrando. escoando, né? Pela área do suco. Mas eu vou experimentar usar lima. Eu acho uma boa Você dica, vai ver. realmente. Porque realmente eu tenho esse problema, né? Que é o que você falou. Ele acaba pegando na lateral da ponta e sujando onde a gente não quer. Mancha demais, né? Aí você tem que Ótima ficar dica. tirando, né? Aham. Na realidade foi uma coisa que quem eu vi fazendo foi a Oshima, sabe? Ah, sim, sim. Inclusive o instrumento, ele tem no kit Tem um dele, um dos instrumental que instrumentos é para colocar a lima. para colocar lima. E Exatamente. aí a gente encontramos com ele uma vez lá no clínica, e aí conversando com ele, não, ele falou, eu uso tal, usa para você ver. Realmente você vai ver que é muito mais fácil. Porque e aí você pega uma lima bem fininha, você deixa ela curvada, você vai ver que você consegue levar o pigmento bem dentro daquele suco que você criou, né? Perfeito. Aí a gente vê a importância também da gente trabalhar um pouquinho a forma da dentina, né? De Sim. você
E eu falo sempre que isso daí é o pigmento na dentina é até didático, né? Porque depois você tem Sim. exatamente a delimitação das cúspides que você vai fazer em esmalte. Então, Aí você não erra o esmalte, né? Você já sabe exatamente. até onde você vai levar, né? Você tem o desenho exato onde você vai fazer o acréscimo do esmalte depois e fica muito mais fácil, né? Tá muito mais fácil. E você Então, usa por fora também? Logo depois que termina o então, em esmalte? alguns casos, por exemplo, hoje em dia com o uso de resinas do tipo, por exemplo, bulk fill, né? Então, muitas vezes quando eu faço bulk fill, eu faço dessa forma. Ó. Então, aqui eu Tá. esculpi, só coloquei, aqui a gente usou a Filtech One, por exemplo, fiz numa camada só. Então, terminei de esculpir meu esmalte e não tem nenhum tipo de pigmento. Ok. Aí, nesses casos, muitas vezes eu venho com um pouquinho do pigmento, tá vendo? Vou lá, Tá. ali. Venho com o pigmento. Aqui eu não estava usando a lima, estava usando um outro instrumental. E aí eu vou e faço a pigmentação extrínseca. Tá? Então aí eu trabalho um pouquinho com pigmentação extrínseca. Mas aí você conseguiu colocar direito. Porque quando a gente coloca por É, fora, geralmente acaba palhando lambuzando tudo que é tudo. lugar. Por isso que às vezes tem que colocar ou com a lima e aí limpar muito bem, né? Quando a gente estava escrevendo o livro, o Claudio ficou meio neurótico assim com o que a gente estava fazendo e tal, e aí chegou uma época que em alguns casos, a gente fotografava e já pegava a foto, já olhava direto numa TV que a gente colocou de 50 polegadas no consultório, cara. E aí você vê que você olha na boca, parece que tá bom. Mas quando você olha na foto, você vê que o pigmento ele mancha todas as vertentes. E se você não deixa essa vertente bem lisinha com o pincel, se você não alisou bem, se ela tá meio irregular, o pigmento ele entra nessas irregularidades, cara. E não tem o que tire ele de lá de dentro depois. Exatamente. Ele fica manchado. É um problema que a gente tem. A questão a gente tem que realmente tomar cuidado na hora de aplicar, né? E aí o Cláudio colocou aí, ó, fino pincel, com adesivo, polimeriza, ponta por 10 segundos. Opa! O Cláudio, ele faz uma técnica assim, ele pega um pouquinho do pincel para limpar, quando ele quiser aplicar, ele passa um pouquinho de adesivo, só o Bond. Tá. Dá uma polimerizadinha nesse adesivo. Aí o pincel fica durinho, aí a cerda não fica abrindo. Tá. Aí quando ele vai usar, ele tá um pouquinho mais durinho para você aplicar. Né? Então, que ele gosta de fazer. Mas aí perde o pincel? Fica... Não perde. Não. Depois se você passar álcool, sai. Aí você vai manter. É interessante isso. Bacana, o Cláudio faz todo um trabalho aí com o pincel, viu? Ele passa condicionador de cabelo no pincel, lava a cera do pincel. Tem todo um... Porque pincel é assim, né? Não sei se acontece com você, mas o pincel, ele vai... Se você vai passando muito álcool para limpar toda hora, ele vai estragando, né? A cerda, ele vai embora, né? Vai descabelando, né? O pincel. E é importante ter um pincel também de boa qualidade, né? A gente gosta muito daquele pincel da Hotspot, não sei se você costuma usar. Hotspot Design. A gente usa e o que não o que é reto, o ponta afilada, mas o que já tem uma curvaturazinha para posterior. Okay. Então ele funciona bem porque você não precisa ficar, né? Ele já está inclinado para o posterior, funciona bem. Quando a gente não acha esse que já vem com a curvatura, já vem com a inclinação, a gente pega um alicatinho de orto, compra o retinho e dobra, entendeu? A pontinha. O Cláudio falando que Então, é uma maneira interessante de utilizar o pigmento. Você tem o costume de utilizar pigmento extrínseco ou não? Só intrínseco? Eu prefiro sempre intrínseco. Extrínseco eu já fiz, mas não é o que eu costumo fazer, não. Tá? Mas às vezes você pega uma situação que é uma cavidade mais rasa, né? Sim. E aí acaba fazendo praticamente só esmalte. Então, nesses casos, eu coloco por fora. Senão, é só realmente... Eu uso basicamente o marrom, né, no posterior. Algumas vezes, quando a gente tem uma translucidez um pouco maior do esmalte, eu uso também o honey em volta do suco, né? Que aí você fica com aquela dentina um pouco mais amarelada, né? Que é muito comum também. O branco, de vez em quando, eu também utilizo, como você comentou.
em posteriores. E pigmentos também a gente usa hoje tem outras utilidades, né? Então, hoje a gente começou a trabalhar também com provisórios impressos. Legal. Então, e esses provisórios a gente tem que maquiar, né? Então, é uma maquiagem que nós fazemos com os mesmos corantes que Sim. utilizamos para resina composta. E aí eu também utilizo da mesma forma, né? Geralmente você tem uma cor mais branca da cor do provisório e você tem que trabalhar igual o técnico trabalha maquiando Renex, né? Fazendo essas Sim. coisas. E Então, como que você sela, depois que você aplica, você tem lá o provisório, isso é uma dúvida que eu tenho. Aí você, por exemplo, você maquiou, hum, você vai ficar exposto, você passa alguma coisa, algum tipo de selante para resina? tem um selante que você utiliza para isso daí, da Odonto Mega, tem a Fuser também tem. Tá, Né? São selantes que você faz selamento, só que você tem que polimerizar com luz ultravioleta. Né? Então tem tá, uma câmera para você fazer a polimerização. E tá, fica igual um glaze, né? Fica realmente tá. muito bonito, né? Um brilho e tem uma resistência muito boa para usar como provisório. Ele não Mas solta, não sai com o tempo, não se desgasta. você passar o glaze, ele dura muito tempo. Tá, Realmente ele fica realmente. E outra situação que utiliza muito pigmento também é para maquiagem de essas resinas que são feitas em CAD/CAM, né? Então sim, faz lá Lava Ultimate, Grande-Blocks, né? sim. Aí o técnico faz a maquiagem ou nós mesmos fazemos. E uma coisa Uhum. que acontece muitas vezes nessas situações é que esse pigmento ele acaba se soltando com mais facilidade, né? Então a Sim, gente tem porque você tem uma resina com um grau de conversão muito alto, né? Você certo. não, para fazer esse tipo de situação, você tem que asperizar a superfície, ou Tá. fazer um jateamento com um oxoalumínio para você Oxalá. fazer a pigmentação e depois dar o Legal. polimento, porque senão ele solta Tá. com mais facilidade. Basicamente, isso daí são as utilidades que eu tenho hoje em dia no consultório. Mas se for ver bem, é bastante coisa, né? Dá para fazer Sim, resina composta, fazer maquiagem provisória, fazer às vezes um desses blocos aí que você manda fazer e depois ele acaba perdendo a pigmentação com o tempo, você pode fazer um reparo disso daí. É importante falar para o pessoal que tem que polimerizar muito bem, né, o pigmento, que é sim. uma dificuldade de a luz atravessar o pigmento, então tem que realmente ter esse Então, cuidado. quanto mais escuro o pigmento, mais você tem que polimerizar, né? Mais difícil, né? E esses mais opacos ainda. Você Sim. tem preferência de marca, Adriano? De Olha, pigmentos? assim, do que eu já usei, né, no meu dia a dia, assim, o que eu mais gostei de usar até hoje é o que não vende mais no Brasil, que era o Color Plus, que era o da Care. Color Era o Plus. esse pigmento, para mim, é um dos melhores pigmentos que eu já utilizei, assim. Ele é bem Mas ele intenso, né? tem, ele tem uma cor, assim, ele realmente, Bem, ele tinha realmente a cor, mas você conseguia, quando você precisava ir tirando, ele ia ficando suave, então você podia trabalhar, o que você quer mais intenso ou menos intenso, tá? Hoje em dia, assim, eu gosto do Empress Direct Color, da Evoclar, acho que é um uhum. pigmento que funciona bem, né? Eu gosto do Final Touch da Voco, só que é um pigmento que não tem carga, né? Então é um pigmento que eu uso basicamente na forma intrínseca, né? Tá. Porque ele tem, se você pegar o Empress, ele tem um pouquinho de carga. Se você pegar o Color Plus também tem um pouquinho de carga. Então, nesse tipo de pigmentação extrínseca, como essa de sulco, assim, ele ficaria mais tempo do que o que não tem carga, né? Mas funciona, também acho que funciona bem. E eu tenho utilizado um que é da Micerium, que eu comprei num curso que eu fui para Portugal. Hum. Infelizmente eles não trazem, mas é um pigmento muito bom também, que o Vanini usa lá com a resina dele. Também funciona bastante, assim. Esses são os pigmentos que eu costumo usar com maior frequência. E me falaram que agora parece que a Shofu está trazendo para o Brasil um pigmento, né? Eu não sei se as cores que eles vão trazer, mas eu já testei o marrom deles, é bastante intenso. Eu gosto muito do Empress, mas assim, algumas cores são muito diluídas, então pego o Honey, é Sim, muito diluído, é um amarelo muito. Aí eu tenho que lançar mão do Final Touch, que tem uma intensidade maior do amarelo. maior. E inclusive do Final Touch da Voco, eu tenho uma assim, pequena participação no final lá que a gente ajudou a ajustar as cores dos Legal. pigmentos, né? Então, mas Ele, foi ele é bem bonito, né?
A opção deles foi usar só 5 cores, né? Aham. Então, as cores que foram escolhidas ali foi para tentar cobrir, e dá para você realmente fazer bastante coisa com aquilo lá. Eu acho que as cores que eles têm são as cores basicamente que a gente usa, né? Que a gente conversou lá no começo, né? Exato, exato. E a gente está falando, creio que tem de diferença no Empress Color. Você tem o lavanda, Sim, mas dá para fazer sem, né? Dá para trabalhar sim. sem. Tem o honey, que é interessante para algumas vezes, mas você pode diluir um amarelo também, fazer Sim, uma coisa, consegue. trabalhar assim. E Tem basicamente é isso aí. tem uma outra marca nacional, agora eu não vou lembrar, um fabricante também que lançou um ano passado, não sei se Tem você da chegou. Hiller, Da Ilha, você já da usou? Hiller. Já usei, é mais diluído, né? Eu Então já também tem achei, uma. parece que ele É, não pigmenta tanto, né? exato, exato. Eu não sei se ainda tem no mercado o Tetricolor, né? Que era bem diluído também. Sim. O Tetricolor. da Ilha eu achei que realmente você não consegue um aspecto muito natural do pigmento, né? Ele é Ele é muito. um pouco mais, não é tão intenso. Porque o que a gente quer geralmente nessas coisas é uma cor intensa que você consegue diluir, deixar menos, né? Mas que Sim, quando precisa da intensidade você tem. Você pega um corante muito fluido, quer dizer que ele tenha muito monômero, muito, né, misturado, você faz que sim, nem você vai fazer um suco disso daí com pigmento diluído, você não consegue. não Por quê? consegue. Porque você vai, na verdade, pintando, deixando amarronzado tudo e você não consegue intensidade Você, no. você vai ficar aplicando, aplicando, mas você não consegue a intensidade, porque a questão no posterior é que você precisa dessa intensidade numa pequena camadinha, né? Exatamente, né? Precisa ser muito intenso mesmo, né? Então é a questão de você trabalhar isso daí de uma forma que Sim, consiga essa intensidade. Aí então, alguém pergunta de opaco, né? Os opacos, né, Adriano, também a gente fala, não é um corante caracterizador, mas também entra na categoria, né? Então, o Empress também tem um opaco que vem junto, né? sim, tem. E é muito interessante, a gente consegue, o Christian, né? A gente consegue realmente trabalhar nesses casos de dentes escurecidos. E você prefere o opaco que já tem a cor de dente? Eu, eu prefiro o branco, o opaco muito branco eu não gosto muito, acho que fica meio artificial, é difícil você esconder. Você tem que fazer aquela técnica que a gente fala, né? Você faz uma primeira camada, a gente faz uma primeira camada cérvica, incisal, depois uma outra camada médio distal e deixa como se fosse um trançado. A gente não Uhum. pinta de branco totalmente, a gente deixa meio que aparecendo um pouco ainda o substrato, Sim, né? sim. Como se fosse uma malha. Isso é mais fácil de esconder do que se você pintar muito de branco, né? Até aqui o Luiz ele falou que a Angelus tem aquele bem branco opaco, né? Opaco, eu acho que é da Angelus, né? Esse, se você É. usar, ele é opaco mesmo, que foi feito para você esconder núcleo metálico, né? Então, se usar isso na resina, fica extremamente branco, né? Então, Sim, tem sim, que tomar sim. muito cuidado, tem que diluir bastante. Né? É uma Mas coisa que eu falo sempre de opaco, e por isso que eu achei interessante esse opaco da Filtec Universal, Uhum. é que para você conseguir deixá-lo opaco, é interessante que ele não fique tão liso, Sim. né? Porque você tem dispersão de luz. E quando você Uhum. pega um opaco muito líquido, ele não tem jeito, ele fica liso. Né? Sim. Você coloca, ele alisa, É. ele vai alisando. Então, a consistência de massa que a gente tem esse do Ah, masking PO, né, Pink Opaker, sim. da Sim. Filtec Universal, Então, ele possibilita a gente deixar ele com essa superfície mais irregular, né, o que facilita muito a o reflexão. mascaramento. Sim. Exatamente. É tudo uma questão de luz, né? É uma coisa que. A gente, na verdade, a gente brinca com ela, né? Com a luz, né? O Exatamente, efeito que a gente exatamente. quer, né? E o corante, o pigmento tem que tomar muito mais cuidado para criar um efeito mais natural, né? Com a resina eu acho muito mais fácil. Mas eu acho que são efeitos que as pessoas têm que aprender a fazer, né? Se você quer buscar uma restauração com aspecto extremamente natural, algumas vezes você vai ter que abrir mão desse tipo de efeito, né? Não tem jeito. Adriano, acho que nosso tempo tá É isso terminando aí. aqui. Tá bom. Vamos nos despedir, né? É isso Primeiro eu aí. queria agradecer novamente, né, a participação na live aí. E Obrigado. dizer para o pessoal que segunda-feira, então, tem o Edson Araújo, né? Não perca a oportunidade de assistir o Imperdível. Edson Araújo, que foi difícil convencê-lo a fazer, tá? Imagina.